Leitura diária. Segundo livro de Reis, capítulo 17. O reinado de Oséias, o último rei de Israel. No 12º ano do reinado de Acás, rei de Judá, Oséias, filho de Elá, tornou-se rei de Israel em Samaria, e reinou 9 anos. Ele fez o que o Senhor reprova, mas não como os reis de Israel que o precederam. Salmaneser, rei da Síria, foi atacar Oséias, que fora seu vassalo, e lhe pagara tributo. Mas o rei da Síria descobriu que Oséias era um traidor, pois havia mandado emissários a So, rei do Egito, e já não pagava mais o tributo, como costumava fazer anualmente. Por isso Salmaneser mandou lançá-lo na prisão. O rei da Síria invadiu todo o país, marchou contra Samaria e a sitiou por 3 anos. No 9º ano do reinado de Oséias, o rei assírio conquistou Samaria e deportou os israelitas para a Síria. Ele os colocou em Ala, em Gozã, do rio Abor, e nas cidades dos Medos. Israel é castigado com o exílio. Tudo isso aconteceu porque os israelitas haviam pecado contra o Senhor, o seu Deus, que os tirara do Egito, de sob o poder do Faraó, rei do Egito. Eles prestaram culto a outros deuses e seguiram os costumes das nações que o Senhor havia expulsado de diante deles, bem como os costumes que os reis de Israel haviam introduzido. Os israelitas praticaram o mal secretamente contra o Senhor, o seu Deus. Em todas as suas cidades, desde as torres das sentinelas até as cidades fortificadas, eles construíram altares idólatras. Ergueram colunas sagradas e postes sagrados em todo o monte alto e debaixo de toda a árvore frondosa. Em todos os altares idólatras queimava incenso, como fazia as nações que o Senhor havia expulsado de diante deles. Fizeram males que provocaram o Senhor a ira. Prestaram culto a ídolos, embora o Senhor houvesse dito: não façam isso. O Senhor advertiu Israel e Judá por meio de todos os seus profetas e videntes. Desviem-se de seus maus caminhos, obedeçam às minhas ordenanças e aos meus decretos, de acordo com toda a lei que ordenei os seus antepassados que obedecessem e que lhes entreguei por meio de meus servos, os profetas. Mas eles não quiseram ouvir e foram obstinados, como seus antepassados, que não confiaram no Senhor, o seu Deus. Rejeitaram os seus decretos, a aliança que ele tinha feito com os seus antepassados e as suas advertências. Seguiram ídolos inúteis, tornando-se eles mesmos inúteis. Imitaram as nações ao seu redor, embora o Senhor lhes tivesse ordenado: não as imitem. Abandonaram todos os mandamentos do Senhor, o seu Deus, e fizeram para si 2 ídolos de metal na forma de bezerros e um poste sagrado de Azerá. Inclinaram-se diante de todos os exércitos celestiais e prestaram culto a Baal. Queimaram seus filhos e filhas em sacrifício, praticaram adivinhação e feitiçaria e venderam-se para fazer o que o Senhor reprova, provocando-o a ira. Então o Senhor indignou-se muito contra Israel e os expulsou da sua presença. Só a tribo de Judá escapou, mas nem ela obedeceu aos mandamentos do Senhor, o seu Deus.
Seguiram os costumes que Israel havia introduzido. Por isso o Senhor rejeitou todo o povo de Israel. Ele o afligiu e o entregou nas mãos de saqueadores, até expulsá-los da sua presença. Quando o Senhor separou Israel da dinastia de Davi, os israelitas escolheram como rei Jeroboão, filho de Nebate, que induziu Israel a deixar de seguir o Senhor e o levou a cometer grande pecado. Os israelitas permaneceram em todos os pecados de Jeroboão e não se desviaram deles, até que o Senhor os afastou de sua presença, conforme os havia advertido por meio de todos os seus servos, os profetas. Assim o povo de Israel foi tirado de sua terra e levado para o exílio na Assíria, onde ainda hoje permanecem. O repovoamento de Samaria. O rei da Assíria trouxe gente da Babilônia, de Cuta, de Ava, de Amate e de Sefarvaim, e os estabeleceu nas cidades de Samaria para substituir os israelitas. Eles ocuparam Samaria e habitaram em suas cidades. Quando começaram a viver ali, não adoravam o Senhor. Por isso ele enviou leões para o meio deles, que mataram alguns dentre o povo. Então informaram o rei da Síria: os povos que deportaste e fizeste morar nas cidades de Samaria não sabem o que o Deus daquela terra exige. Ele enviou leões para matá-los, pois desconhecem as tuas exigências. Então o rei da Síria deu esta ordem: faça um dos sacerdotes de Samaria, que vocês levaram prisioneiros, retornar e viver ali para ensinar as exigências do Deus da terra. Então, um dos sacerdotes exilados de Samaria veio morar em Betel e lhes ensinou a adorar o Senhor. No entanto, cada grupo fez seus próprios deuses nas diversas cidades em que moravam e os puseram nos altares idólatras que o povo de Samaria havia feito. Os da Babilônia fizeram Sucote-Benote, os de Cuta fizeram Nergal e os de Amate fizeram Azima. Os aveus fizeram Nibás e Tartaque. Os serfaitas queimavam seus filhos em sacrifício a Adrameleque e Anameleque, deuses de Sevarfeim. Eles adoravam o Senhor, mas também nomeavam qualquer pessoa para lhe servir como sacerdotes nos altares idólatras. Adoravam o Senhor, mas também prestavam culto aos seus próprios deuses, conforme os costumes das nações de onde havia sido trazidos. Até hoje, eles continuam em suas antigas práticas. Não adoram o Senhor, nem se comprometem com os decretos, com as ordenanças, com as leis e com os mandamentos que o Senhor deu aos descendentes de Jacó, a quem deu o nome de Israel. Quando o Senhor fez uma aliança com os israelitas, ele lhes ordenou: não adorem outros deuses, não se inclinem diante deles, não lhes prestem culto, nem lhes ofereçam sacrifício. Mas o Senhor, que os tirou do Egito com grande poder e com braço forte, é quem vocês adorarão. Diante dele, vocês se inclinarão e lhe oferecerão sacrifícios. Vocês sempre tomarão o cuidado de obedecer aos decretos, às ordenanças, às leis e aos mandamentos que lhes prescreveu. Não adorem outros deuses, não esqueçam a aliança que fiz com vocês, e não adorem outros deuses. Antes,
Adorem o Senhor, o seu Deus, e Ele os livrará das mãos de todos os seus inimigos. Contudo, eles não lhe deram atenção, mas continuaram em suas antigas práticas. Mesmo quando esse povo adoravam o Senhor, também prestavam culto aos seus ídolos. Até hoje, seus filhos e netos continuam a fazer o que os seus antepassados faziam. Amém? Para refletir: hábitos, costumes, tradições, raízes culturais fazem parte da história de cada ser humano e são coisas difíceis de serem mudadas, que dirá esquecidas. Mas Israel e Judá esqueceram de sua origem e da aliança feita com o Senhor, Deus de seus pais, Abraão, Isaque e Jacó. Tornaram-se desobedientes e se envolveram com as abominações e com os costumes idólatras das nações vizinhas, ignorando que o Senhor lhes havia ordenado que não as imitassem. Deus, em todos os tempos, tem um povo para chamar de seu e que promove a verdadeira adoração. Um sacerdote foi enviado aos pagãos que foram habitar em Samaria e lhes ensinava como devia temer o Senhor. Da mesma forma, Deus preserva hoje um sacerdócio real, 1 Pedro 2:9, que busca ensinar por preceito e por exemplo o assim diz o Senhor. Mas em meio aos tantos ismos deste século, relativismo, sincretismo, feminismo, pluralismo, legalismo, formalismo, o puro evangelho de Cristo acaba sendo deturpado e as ideias humanas colocadas acima da sabedoria divina. Quando a nação eleita deu as costas ao Senhor, tornou-se escrava não somente das nações inimigas, mas de suas próprias paixões e condescendências. O culto misto foi promovido pela nova população de Samaria e se enraizou de tal forma que foi transmitido de geração em geração. Quando transformamos a adoração em tradição, perdemos o foco do que realmente significa temer a Deus e deixamos de atender ao apelo solene e urgente: temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu e a terra, e o mar e as fontes das águas. Apocalipse 14:7. Existe algo de maravilhoso nesta mensagem. O Deus Criador convida a obra-prima de sua criação a viver na terra o que os nossos primeiros pais viveram originalmente, uma vida de relacionamento com Ele. Através de sua palavra, podemos visualizar o incomparável e santo caráter de Deus, descrito em linguagem que podemos compreender. O Senhor advertiu a Israel e a Judá por intermédio de todos os profetas. O mesmo Ele tem feito hoje em nossa geração. Quando Deus levanta um povo para chamar de seu, Ele mesmo define a sua identidade, como o foi com a descendência de Jacó, a quem deu o nome de Israel. A nossa identidade revela quem somos, de onde viemos e para onde estamos indo. Se a perdermos ou simplesmente ela deixar de ser relevante, nossa história cai no esquecimento, porque o nosso padrão deixa de ser santo e se torna comum. A Bíblia deixa bem claro
que a causa do cativeiro assírio dos israelitas não foi uma questão de conquistas territorial apenas, mas a consequência inevitável de andar nos costumes estabelecidos pelos reis de Israel, e não nos mandamentos e estatutos do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, porque não deram ouvidos, antes se tornaram obstinados e não creram no Senhor seu Deus. Eu pergunto, como pode o povo de Deus fazer diferença no mundo se o mundo e os seus costumes tomam posse da Igreja de Deus? Percebam que o rei da Síria trouxe gente da Babilônia e de outras regiões para habitar em Samaria, enquanto os israelitas foram espalhados pela Síria. Do mesmo modo, Satanás tem infiltrado seus agentes no meio do povo de Deus e trabalhado para que muitos sejam espalhados, perdendo o vínculo com o que é santo e agradável a Deus, como a verdadeira adoração no santuário. Envolvia a música certa, as vestimentas certas, as pessoas escolhidas para o serviço, as cerimônias a serem observadas. Precisamos ser bem sinceros e refletir um pouco, e nem precisa refletir muito para chegar a uma conclusão. A minha adoração reflete a imagem de Deus ou a imagem de meus próprios deuses? Amados, o povo de Deus entende que pesa sobre ele a responsabilidade de educar uma geração de verdadeiros adoradores, ou cairá na maldição de estar prestando um culto misto e abominável e transmitindo esta derrota a seus filhos e os filhos de seus filhos? Então, enquanto prossegue em uma adoração misturada, impura, incorre no perigo de passar pelo que Israel passou, pois o Senhor o afastou da sua presença. Ele os expulsou da sua presença. O Senhor afastou a Israel da sua presença, e isso porque Israel quis andar nos costumes estabelecidos pelos reis de Israel. Quis andar conforme as nações pagãs, das quais o Senhor lhes havia ordenado que não as imitassem. Andaram nos costumes que Israel introduziu, procederam segundo o seu antigo costume. Como vimos, costumes podem ser incorporados em nossa vida como maldições, muito difíceis de serem eliminadas. Como o Senhor falou a Israel e os advertiu, pelo ministério de todos os seus servos, os profetas, temos hoje em mãos a santa e pura palavra de Deus e o espírito da profecia. Apocalipse 19:10, que estão a preparar um povo para o retorno de Jesus. Não há desculpas para a nossa ignorância diante da luz que recebemos. Tenhamos sempre em mente que a nossa cidadania não é daqui, meus irmãos, mas celestial, e como aquele sacerdote que foi escolhido para ensinar os habitantes de Samaria como deviam temer o Senhor, que pela graça de Deus, nossa voz, nossa escrita e nossa vida sejam a repercussão de um claro e sonoro, assim diz o Senhor. Amém?